Você coloca a música para relaxar, mas na verdade é para não pensar. Você acorda com música, toma banho com música, dorme com música. Não porque gosta do som, mas porque não aguenta o silêncio. Só que Deus não fala no barulho. Ele fala no silêncio que você vive tentando evitar. Siga o canal para essa mensagem chegar em quem já não consegue ficar um minuto sem fone de ouvido. Quando o silêncio começa a incomodar Laura, não gostava de silêncio. Nunca gostou. Desde adolescente, a primeira coisa que fazia ao acordar era colocar uma música. No banho, na ida para o trabalho, lavando a louça, o som estava sempre lá. Mas ela dizia que era só para animar o dia. O que ninguém sabia é que, sem música, a cabeça dela ficava barulhenta demais. Pensamentos vinham como enxurrada. Contas, futuro, erros, medos. O silêncio virava um campo de guerra. Num domingo, o fone descarregou no meio da caminhada. Ela tentou seguir normalmente, mas em minutos já estava inquieta. Começou a andar mais rápido, depois mais devagar. Olhou o celular 2, 3 vezes. A mente dela parecia gritar, e foi nesse dia que ela percebeu. Não era o silêncio que a incomodava, era ela mesma. A música não era trilha sonora, era disfarce, era fuga. De noite tentou orar, mas o mesmo incômodo voltou. Deus, por que minha mente não para? Ela sussurrou. E pela primeira vez, percebeu o que estava acontecendo. Ela enchia a vida de sons, porque não sabia lidar com o vazio. Mas Deus não entra quando a gente quer fugir. Ele entra quando a gente para de fugir. A ansiedade que ninguém vê, Laura, nunca foi o tipo de pessoa que surtava na frente dos outros. Ela era calma, educada, tranquila até demais, diziam. Mas por dentro era outra história. O coração acelerava do nada, pensava 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, só de imaginar uma conversa que ainda nem aconteceu, já sentia o corpo travar. E como não queria preocupar ninguém, colocava o fone, dava play e sorria. Era o jeito dela de disfarçar. Só que a ansiedade não some quando a gente esconde. Ela cresce no escuro. Em uma dessas noites, ela acordou às 3 da manhã com a respiração presa. Foi ao banheiro, se olhou no espelho e teve uma sensação estranha. Estava cansada de fingir que estava tudo bem. O fone estava ali do lado. Ela até pensou em colocar uma música suave para acalmar, mas algo dentro dela disse, não dessa vez. Sentou na cama, no escuro, e ficou em silêncio. No começo foi desconfortável. A mente tentava correr, mas aos poucos ela começou a respirar mais fundo. Não era uma paz mágica. Era mais como um esvaziamento. E nesse espaço, pela primeira vez, ela sentiu que Deus estava ali. Não falando alto, só estando. Porque Deus não precisa de barulho para se manifestar. Ele só precisa que a gente pare de se esconder. O dia em que Deus usou o silêncio. Na segunda-feira, Laura decidiu fazer algo diferente. Desligou a música no caminho para o trabalho. Foi estranho. Parecia que faltava alguma coisa. O barulho dos carros, das pessoas, do mundo. Tudo parecia mais alto. Mas no meio desse caos, ela percebeu algo. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava presente. O pensamento dela não estava lá na frente, nem no passado. Estava ali. Enquanto andava, veio um versículo na mente. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Ela nem lembrava quando tinha lido isso pela última vez. Mas aquilo caiu como resposta. O silêncio não era castigo. Era convite. Era Deus dizendo, você me escuta quando você para. Naquela noite, ela não colocou música para dormir. E mesmo com a mente ainda inquieta, ela orou com sinceridade. Não foi uma oração bonita nem longa, mas foi real. E no meio do silêncio, uma frase surgiu com clareza no coração dela. Eu nunca parei de te ouvir. Você é que parou de me escutar. A revelação por trás do hábito. Nos dias seguintes, Laura começou a observar mais. Toda vez que algo a deixava nervosa, ela sentia vontade de correr para a música. Era automático. Levava um susto,
Brigava com alguém, ficava angustiada e já ia direto para os fones. Era como um calmante rápido, só que emocional. Até que entendeu. A música tinha virado refúgio, mas não cura. Ela lembrava da Bíblia dizendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Mas na prática, o refúgio dela era o Spotify. Era ele que ocupava o espaço do silêncio, da escuta, da oração. Não que ouvir música fosse pecado, mas ela estava substituindo o consolo de Deus por distração. E é isso que muita gente faz sem perceber. Troca a presença pela playlist. Troca o quarto secreto por ruído constante. Troca o descanso por barulho disfarçado de alívio. Laura entendeu que Deus não queria tirar a música dela. Ele queria devolver a paz. E paz de verdade não vem de fone. Vem de fé. O poder de ficar em silêncio com Deus. No sábado, Laura acordou mais cedo. Não porque tinha um compromisso, mas porque queria tentar algo que nunca conseguia. Ficar em silêncio com Deus. Não orar pedindo. Não colocar música de fundo. Só estar. Preparou um café, sentou no chão do quarto, desligou o celular e ficou ali. 5 minutos pareciam uma eternidade. Mas algo começou a mudar. Ela começou a perceber o som do próprio corpo, a respiração, o coração e, acima de tudo, a mente, que pela primeira vez não estava tentando fugir. Estava ali, presente. E no meio desse silêncio, ela começou a perceber pensamentos que estavam escondidos. Coisas que não queria sentir, mas que Deus queria tratar. Foi ali que ela entendeu. O silêncio incomoda tanto porque ele revela o que a gente tem medo de encarar. Mas também é nesse mesmo silêncio que Deus mostra o que precisa ser curado. A música pode aliviar por uns minutos, mas só a presença de Deus transforma de verdade. Quando a fuga vira prisão, Laura começou a reparar em outras coisas também. Como não conseguia mais almoçar sem uma música tocando. Ou como usava o fone até para ir do quarto até a cozinha. Era sutil, mas real. Ela estava dependente do barulho para não sentir. Era como se todo o silêncio fosse uma ameaça. E aí entendeu o que começou como alívio. Agora era uma prisão. Ela lembrava de como Jesus se retirava para lugares silenciosos. E percebeu o contraste. Enquanto ele buscava o Pai no silêncio, ela passava o dia tentando fugir dele. O que era para ser descanso virou ruído. E isso não era só emocional, era espiritual. Era o tipo de distração que parece inocente, mas te afasta de você mesma e de Deus. E a ansiedade ainda vinha. Mas agora ela percebia quando era dela e quando era uma resposta ao excesso de estímulo. Descobriu que o coração acelerava não porque o problema era grande, mas porque ela não parava nunca. E se Deus fala na brisa suave, ela nunca ia ouvir enquanto o volume estivesse sempre no máximo, trocando o ruído pela presença. No domingo, Laura foi para a igreja sem fone. Não ouviu louvor no caminho, não ficou rolando feed durante o culto. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava ali, de corpo e alma. Quando os músicos começaram a tocar, foi diferente. Não era mais sobre se distrair com o som. Era sobre se entregar à presença. A música não era fuga, era comunhão. Ela entendeu que o problema nunca foi ouvir música. Foi usar a música para tampar um buraco que só Deus podia preencher. Quantas vezes ela apertou play para não orar? Quantas vezes aumentou o volume porque não queria chorar? E agora, no meio da adoração, chorava não de ansiedade, mas de alívio. Porque estava sendo ouvida, porque finalmente tinha parado de fugir. A partir daquele dia, ela não abandonou o fone, mas passou a escolher quando usar. Passou a criar momentos de silêncio. E principalmente, momentos com Deus. Descobriu que, às vezes, o que mais precisamos não é de uma música nova, é de um coração disposto a escutar. O silêncio também é oração. Durante uma manhã nublada, Laura fez algo que antes parecia impossível. Ficou 20 minutos sentada no chão, sem música, sem distrações, sem pressa. Só ela e Deus. Não falou muito. Não ouviu nenhuma voz do céu. Mas sentiu algo diferente. Paz.
Não uma paz barulhenta, cheia de emoções, mas aquela que a Bíblia fala, que excede todo o entendimento. Ali, ela entendeu que o silêncio também é oração. Que tem horas em que Deus não quer que a gente diga nada. Só que esteja. E isso foi libertador. Porque toda a ansiedade que vinha da necessidade de sempre estar fazendo, ouvindo, correndo, começou a perder força. Ela aprendeu que ficar quieta também é confiar. Nos dias mais difíceis, quando a mente dela ainda tentava correr, ela não corria junto. Ela sentava, respirava e lembrava: Deus está aqui, mesmo quando eu não ouço nada. E aos poucos, o silêncio que antes dava medo virou abrigo. O que antes era desconforto virou lugar secreto. A mente que aprendeu a descansar. Com o tempo, Laura começou a perceber algo novo. A mente dela já não pulava de pensamento em pensamento como antes. Ela ainda se preocupava, claro. Ainda tinha dias difíceis, mas agora sabia reconhecer quando era ansiedade disfarçada de rotina. Sabia quando estava fugindo com um fone e quando estava buscando descanso de verdade. Em um momento de oração, ela lembrou de algo que tinha lido em Isaías. Em arrependimento e descanso está a salvação de vocês. Na calma e na confiança está a sua força. E era exatamente isso que ela tinha redescoberto. A força não vinha de fazer mais, vinha de parar, vinha de confiar, vinha de entregar. Porque a ansiedade faz barulho, mas Deus opera no silêncio. Laura não virou uma supermulher espiritual, mas virou alguém que, quando sentia o caos se aproximar, já sabia o que fazer. Desligar o som, respirar fundo e lembrar que Deus não se comunica por notificações. Ele se revela na quietude, quando o silêncio se torna sagrado. Num sábado à noite, Laura estava em casa, sozinha. O celular carregado, os fones ao lado. Mas dessa vez, ela não apertou play, não porque não gostasse mais de música, mas porque aprendeu a não depender dela para fugir. Sentou na varanda, olhou para o céu escuro e ficou ali, em silêncio. O mesmo silêncio que antes causava angústia, agora trazia paz. Porque já não era vazio, era presença. Era espaço para escutar, para sentir, para estar. Era um ambiente onde Deus se manifestava sem pressa, sem ruído, sem efeitos. E ali, sem nenhuma canção, sem nenhum fundo musical, ela sussurrou: Obrigada, Deus, por ter me ensinado a escutar de novo. E é isso que quase ninguém entende. O silêncio não é ausência de Deus, é espaço para Ele entrar. A música pode animar, mas é no silêncio que a alma amadurece. E às vezes, o maior milagre não é ouvir uma voz do céu, é aprender a se calar para ouvir a própria alma dizendo: Eu estou em paz. Talvez você nem perceba, mas seu fone de ouvido virou uma fuga. Você diz que é para relaxar, mas é para não pensar. Diz que é para se distrair, mas é para não encarar. Só que enquanto você ocupa tudo com som, Deus está ali, esperando o silêncio. E agora eu te pergunto, você realmente busca paz? Ou só silêncio imediato? Quando foi a última vez que você ficou 10 minutos com Deus, sem música, sem celular, sem distração? Talvez o que falta para sua ansiedade diminuir não é uma nova playlist. É aprender a ficar quieta, a confiar, a escutar. Se essa mensagem te confrontou, segue o canal e ativa as notificações. Aqui cada vídeo é um passo para você aprender a andar com Deus, no som, no silêncio e na paz de verdade.